Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina, com muitos assuntos para a gente poder falar. A gente vai falar muito aí sobre esse jogo do Vasco contra a equipe do Internacional, que ainda está dando repercussão, muito debate. O Vasco da Gama ontem confirmou que o Léo Jardim está lesionado. Léo Jardim, que é dúvida para o próximo jogo, aí da quarta-feira contra o CSA. Vamos falar de jogador retornando ao time do Vasco da Gama, situação de contratações aí e a situação também de jogador saindo. Tem jogador aí que pode retornar de empréstimo. E o Euriquinho, hein, detonou o Pegrim, usou palavras fortíssimas e disse: precisa ser homem. É, tem muita coisa para a gente falar aqui, tá? E atenção quando a gente for falar sobre essa situação do jogo do Vasco contra o Internacional, porque o Vasco tinha que ir atrás da impugnação desse jogo e também aí da situação do cartão do Léo Jardim. Bom, peço a você que não é inscrito, você que está de saco cheio aí do momento que o Vasco da Gama está vivenciando, para que você venha a se inscrever no nosso canal. Perfeito? Bom, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Internacional. Ontem o Vasco da Gama mostrou publicamente o laudo da ressonância magnética do Léo Jardim. E o Léo Jardim teve uma lesão que é uma lesão grave, séria. O Léo Jardim, inclusive, é dúvida para o jogo contra a equipe do CSA. Então, o que acontece nessa situação? Vasco da Gama deveria ir à última instância no pleno do STJD para impugnar essa partida. O Vasco já tem bases materiais, houve um erro de direito, juiz desconhecendo totalmente aí a regra do futebol. O que está em xeque aqui não é o fato da cera em si, mas a situação envolvendo a regra do futebol. O goleiro tem que ser atendido dentro de campo, o árbitro tem a obrigação de acrescentar os minutos. Perfeito? E essa situação aí do Léo Jardim repercutiu o mundo inteiro, esse absurdo. Vamos aguardar para a gente ver qual vai ser o posicionamento aí do Vasco da Gama. Bom, agora a gente fala aí sobre o retorno do Felipe Coutinho, que treinou normalmente, jogo contra o CSA, pode estar em campo amanhã. Perfeito? Bom, a gente também vai falar aqui sobre a situação de saída de jogador. Por quê? Nessa manhã, o Atlético Mineiro mandou uma proposta para o Vasco da Gama, uma nova proposta com relação ao jogador Paulinho. Espero que o Vasco da Gama não aceite a proposta. É algo em torno de 3 milhões aí de dólares por 70% dos direitos econômicos do Paulinho, certo? Espero que o Vasco não venda. É um absurdo. Mais um ativo da base do Vasco que está aí sendo entregue. O Vasco negocia também o retorno do Cauã Barros, isso mesmo. O retorno não é simples, o que separa o Cauã Barros, aí, esse retorno dele, para o Vasco da Gama, é a multa rescisória
que é algo em torno de R$ 500 mil aí. O América Mineiro, o jogador é do Vasco, mas tem contrato com o América Mineiro, não abre mão aí dessa situação. Bem, pessoal, agora a gente fala sobre a situação envolvendo reforços aqui no Vasco da Gama. O Vasco acertou as bases salariais aí com o atleta Carlos Andrés Gomes. O Vasco aguarda somente a liberação junto aí ao Rennes da França para que dê tudo certo aí na contratação. O jogador chegando aqui, o salário, a gente tomou conhecimento que é algo em torno de R$ 500 mil que ele vai ganhar aqui no Gigante da Colina. Perfeito? O zagueiro Wallace também foi oferecido ao Vasco da Gama, o Vasco rechaçou essa situação. O Vasco está muito enrolado para fazer essas contratações. Lá se foram 19 dias de janela aberta, mais da metade de um mês, cujo qual o Vasco só trouxe o nosso bravo Thiago Mendes. Bom, e o Euriquinho ontem soltou o verbo para cima do Pedro Paulo. Perfeito? Vamos colocar aqui para vocês. Daí vamos colocar uma sobreposição aqui para a gente ver o que o Euriquinho falou. O Euriquinho destruiu o Pedro Paulo, fez um desabafo. Vamos colocar aqui, ó. A gente está aqui, a gente vai colocar sobreposição e vai soltar o áudio aqui. Euriquinho, você teria falado da questão do gato na água e na luz? Lógico que não. Lógico que não. Até porque não é um assunto novo, não aconteceu agora, isso já tem alguns meses. E outra, não é de todo verdadeiro. Eu gostaria que ele expusesse tudo bem clarinho, assim como o IPTU. Por que não cobraram dele? Mostra de quais imóveis o Vasco está devendo, por que está devendo, mostra a lista. Mostra a lista. Deve do estádio, deve do calabouço, deve da lagoa, deve das casas que estão ali em volta. De que o Vasco deve? O que é essa dívida? Abre. Agora, ele fez isso, ele jogou o nome da instituição no lixo para se proteger, porque começaram a xingar ele na arquibancada. Então ele pensou primeiro em se proteger e jogou o Vasco na lama. Se ele é o vascaíno que ele diz ser, ele teria vergonha de falar aquilo do clube dele. Mas para se proteger, para jogar suas responsabilidades nas costas de outros, como muitos dos dirigentes do Vasco vêm fazendo por muito tempo, e não são cobrados por isso, ele falou aquilo. Me desculpe, mas quem é vascaíno de verdade, você que está me assistindo aí, que é Vasco de verdade, eu garanto que você jamais daria uma entrevista para acontecer aquilo. Porque a repercussão disso é terrível para nós, é terrível para o nosso torcedor. A gente vira chacota. Vou até pegar aqui, João. Eu até peguei aqui, ó. Se você for olhar a capa do Jornal Extra, é isso aqui que o Pedrinho fez o Vasco. Ele, para se justificar a incompetência dele, ele faz essa palhaçadinha, piadinha, fez o Vasco virar chacota num jornal. Isso não é coisa de vascaíno. Isso não é coisa de homem que ele não assumiu o Vasco achando que o Vasco não tinha problema, não. Ele já sabia os problemas que o Vasco tinha. Ele já sabia as dificuldades que o Vasco enfrentava. Não é justificativa ele não conseguir entregar resultados no futebol nos problemas que o Vasco tem há muitos anos, concordo. Mas não é justificativa. Ele tem que assumir as responsabilidades dele, assumir que ele, se ele está falando, toda hora estou fazendo uma reestruturação, estou fazendo isso, blá, blá, blá. Todo mundo sabe que precisa fazer reestruturação, mas faça de verdade. Não faça reestruturação só quando é interessante. Quando é interessante gastar 20 milhões de reais no jogador de um amiguinho, pode. Quando é interessante gastar 15 milhões de reais no jogador de um amiguinho, pode. Aí quando não é reestruturação. Quando é interessante fazer acordos milionários na Justiça do Trabalho, porque tem interferência de um membro da diretoria, pode. Mas quando não é reestruturação. Quando é para contratar um treinador que ele gosta, que ganha R$1,5 milhão, pode. Senão é reestruturação. Quando é para contratar o Alex Teixeira e o Souza, os dois ganhando R$600 mil para agradar o Felipe Coutinho ou o empresário que pediu, ou para contratar o Thiago Mendes que o empresário pediu, pode. Quando não é reestruturação. Revelações, hein, galera? Eu concordo que precisa de reestruturação, que esse tem que ser o caminho, mas com seriedade. Não com conversinha. Conversinha para enganar o torcedor, não. Usar de artifícios. Gasta 2 milhões de IPTU e gasta 35 em jogador. 4 milhões para vender mando de campo e gasta 20 milhões em jogador, cabeça de baga. 12 milhões no Suíço, Jonas. E 6 meses depois ele mandou o Suíço embora. E aí diz que teve que gastar 4 milhões para vender mando de campo. Como é que é isso? Tem que ser mais homem. Tem que ser mais homem. Tem que honrar as calças que veste e admitir as coisas erradas que faz. Pessoal, aí, ó. O Euriquinho falando aí, né? Que o Pedro Paulo, declarações fortes, tem que ser mais homem e honrar a calça que veste. Tá desmoralizado ou não tá? Né? Porque, assim,
Se falta transparência no Vasco da Gama, tá? A gente está aí com tudo na mão para que esse jogo contra o Internacional seja impugnado, para que, sabe, o Vasco seja ressarcido pela porcaria que a CBF fez. A CBF deve desculpas aí ao Vasco por conta da situação do Léo Jardim. E, porra, o cara tá falando de gato, de PTU, né? É um vitimista, né? É um sensível demais. O Euriquinho aí destruindo, sentando a marreta para cima de Pedro Paulo e dessa gestão aí que eu acho que em sã consciência não tem vascaíno feliz. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.